Paz do Senhor, mais um vídeo, mais conhecimento, mais conteúdo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estar falando sobre a concupiscência, palavra estranha, né? E perigosa. Nós vamos entender exatamente por que a Palavra de Deus nos alerta acerca da concupiscência. Nós vamos aprender isso, mas antes, não se esqueça de se inscrever. Ajude o canal a crescer, ative as notificações, clica lá no sininho, todas as notificações. Toda vez que eu gravar, você recebe automaticamente. E não esqueça de dar o seu joinha, clica aí, ó, o ok. Vamos lá? Concupiscência, o que é isso? O primeiro texto que nós vamos trabalhar está na primeira carta de João, capítulo 2, vamos lá? Versículo 16 e o 17, que nos diz assim: porque tudo que há no mundo, olha só, então a primeira coisa que a gente já vai destacar aqui é que está apresentando a concupiscência como algo referente a essa vida mesmo aqui, a nossa vida física, natural. Porém, nós podemos resistir a essa concupiscência. Então, tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Opa, de cara aqui eu já vou destacar o quê? Que a concupiscência, ela é inimiga da vontade de Deus. Esses dois textos aqui são muito ricos, porque você observa aqui que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse é o texto. Aí você fala assim: Marlene, então o que tem a ver, o que significa exatamente a concupiscência dos olhos? Olha só, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. Primeira coisa que nós vamos entender é a definição da palavra concupiscência. Eu peguei aqui, na forma etimológica, né, da palavra, eu vou ler aqui para vocês. Etimologicamente, este termo tem origem no latim. Quando eu estiver editando, você vai ver aqui na tela do vídeo. Concupiscem, que significa o que tem um forte desejo, ou desejo desenfreado. É aquele desejo que parece que não tem como evitar, resistir. E é exatamente isso que o texto está falando, acerca desse desejo muito forte. Olhos, o que você vê, que faz com que a pessoa consuma na prática, no corpo, aquele desejo, que com certeza é um desejo contrário à vontade de Deus, tá? E a concupiscência da carne é o que a carne deseja, é a satisfação, é o prazer. Então, essa concupiscência é o nível máximo de desejar alguma coisa, o desejo desenfreado, é o forte desejo, ok? Vamos ler em Romanos capítulo 7, carta aos Romanos capítulo 7. O texto está no versículo 8, que diz assim: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Aqui no caso, Paulo está explicando que o pecado já existiu, né? Ele já vem desde o Jardim do Éden, mas ele está explicando e ensinando aqui que o pecado, ele toma a ocasião pelo mandamento, ou seja, ele é evidenciado mesmo como pecado, visivelmente visto, né, como pecado,
através da lei. Como assim? Já existiu o pecado. E aí, a denúncia acerca do pecado se dá através da lei. Por quê? A lei fala da vontade de Deus. Então, quando você conhece a vontade de Deus e aí você consome, né? Quando esse ato pecaminoso é consumado, feito, ele é realizado, na verdade, aquele pecado passa a ser, aquele ato passa a ser um pecado, visto que é contrário à vontade de Deus. Por isso que ele diz assim, porquanto sem a lei estava morto o pecado. O que ele quer dizer? Estava praticando, mas quando Deus apresentou a lei, lembra lá, para Moisés, ele dá as 2 tábuas com as 10 vontade dele, né, o que ele desejava para o homem, aquilo que se praticava, que até então não era visto como pecado, Deus manifesta a sua vontade e o pecado, ele passa a ser evidenciado. Então hoje, quando ele diz, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência. Despertou em mim, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E aí, se tem a lei, se tem a vontade de Deus, se tem o que Deus realmente espera que façamos, nós estamos agora debaixo de uma condenação a partir do momento que nós praticamos o pecado, quando nós damos vazão à concupiscência da carne, a partir desse momento nós estamos em pecado. Aqui no versículo 9 diz assim, e eu, Paulo falando, em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. O que Paulo está falando aqui numa palavra mais simples? A pessoa, quer ver um exemplo prático? A pessoa está pecando, seja qual for a lista do pecado, está fornicando, adulterando, cobiçando a mulher do próximo, o homem da próxima, está bebendo, fumando, se drogando, se prostituindo, né? É pecado? É pecado. A pessoa sabe que é pecado, mas quando ela toma o conhecimento, ela passa a ter o conhecimento através da palavra, aquele pecado, ele torna-se mais pesado ainda para ela, por quê? Visto que ela já conhece qual é a vontade de Deus para ela. Mesmo sem ela conhecer, ela já está na prática do pecado e também na condenação. Só que o peso é maior quando se tem conhecimento da vontade de Deus. Tá dando para entender? Outro texto que eu quero ler aqui está em Gálatas, carta aos Gálatas também, Paulo escrevendo à igreja da Galácia, capítulo 5, versículo 16. Aí onde eu quero chegar. E talvez você diga, poxa Marlene, então como evitar a concupiscência, o desejo desenfreado, né? O forte desejo. Paulo está dizendo, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, a condição para você não cumprir a concupiscência da carne é andar em espírito. Eu vou até gravar um vídeo falando acerca de como andar em espírito, o que é andar em espírito, ok? Então, Paulo ele fala, olha, andar em espírito, que é uma sujeitar a vontade de Deus, se submeter à palavra de Deus, desejar a vontade de Deus prevalecer sobre a nossa vida, entre tantas outras coisas. Então, a Bíblia passa a ser o que? O nosso manual de conduta, nossa regra de fé, que nos aponta quais são os princípios do reino de Deus que vão fazer com que nós agrademos a Deus. Então, andar em espírito, primeira condição, andar em espírito, ou seja, na presença do Espírito Santo. E não cumprireis a concupiscência da carne. Em outras palavras, é permitir que o Espírito Santo assuma todo o controle. Então, a partir do momento que eu permito que o Espírito Santo assuma o controle da minha vida, eu tenho esse domínio sobre esse desejo forte acerca de alguma questão que é
pecado, ok? Então, como vencer a concupiscência? O apóstolo Paulo nos dá a dica aqui. E eu quero encerrar com a primeira carta aos Tessalonicenses também, o apóstolo Paulo escrevendo, capítulo 4, o versículo 3, 4, 5, que diz assim, vamos lá. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Ok? Aí vai dizer assim, como se santificar? Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, ou seja, o seu corpo, a sua vida, em santificação, separação e honra, não na paixão de concupiscência, ou seja, naquela vontade de agradar a carne, o que os olhos veem, como os gentios, né, que não conhecem a Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui à igreja de Tessalônica que nós fomos chamados para vivermos em santificação, porque esta é a vontade de Deus. E que cada um se preocupa com o seu próprio vaso, seu próprio corpo, preservando em honra, honrando a Deus através da roupa que eu visto, das palavras que eu falo, do ambiente que eu frequento, do que realmente eu me proponho a fazer. E ele diz, não na paixão da concupiscência, como os que não conhecem, né, a palavra. E nós conhecemos a palavra de Deus. Então, querida, a concupiscência, ela nada mais é do que um forte desejo que leva o homem a pecar, que leva a mim e a você a pecar. E qual é a proposta que Paulo fala? Andai em espírito, permita que o Espírito Santo governe, domine, nos ensine, tome a frente em tudo na nossa vida. Nós nos encontraremos no próximo vídeo, queridos. Peço que você se inscreva no canal, ative aí o sininho, dê o seu joinha e até o próximo vídeo. Compartilha esse vídeo. Paz do Senhor Jesus!